iniciar essa gravação aqui. Okay. Então, boa noite a todos. Meu nome é Fabiane Souza, eu vou estar hoje aqui ministrando a método para vocês. Não sei se tem alguém que estava aí na semana passada, eu estava junto com a professora Regina, né, auxiliando ela a ministrar o curso, e hoje eu vou estar participando aqui com vocês, junto com o Clayton, o professor Clayton, que também está nessa chamada. Ele vai ficar ali no chat, então se vocês tiverem alguma dúvida, ou se travar, se tiver algum problema, vocês podem mandar ali no chat que ele vai me avisando, porque quando eu tiver com a apresentação ou mexendo aqui na tela, eu não vou conseguir ver vocês, mas vocês vão passando ali todas as informações para ele. Bom, essa reunião vai estar sendo gravada, vai ser disponibilizada para vocês, então não se desesperem se é a primeira vez que vocês estão vendo essa metodologia, talvez seja muita informação, assim, logo do início, então vocês vão poder rever isso com calma depois. Se concentrem nesse primeiro momento em pegar ali, né, quais são as etapas, pegar, assim, um geral, entender um geral, e depois vocês vão ter tempo para ver na gravação e observar ali o passo a passo, né, conseguir refazer o que vocês não conseguiram entender completamente aqui. Então, não se desesperem, não se preocupem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Acredito que seja só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, então, manda no chat. E agora eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente iniciar, ok? Não sei se eu falei meu nome tá aparecendo ali como Regina Negri Pagani, mas é Fabiane Souza, né? Como eu comentei, eu vou estar auxiliando vocês na ministração da método dessa vez. Na hora que aparecer a minha tela, só preciso que vocês confirmem que já estão vendo ela. Tá aparecendo, Fábio, só compartilha. Isso, tá aparecendo, Fábio. Agora ok. Apareceu. Deixa eu pôr aqui a apresentação. Então, vou iniciar fazendo uma apresentação sobre a metodologia, né, o método de Ordinatio. Então, é uma metodologia que foi proposta por Pagani e outros ali em 2015 e 2017, mas ela passou por uma atualização recente agora em 2022. Essa atualização, ela buscou tornar mais prático, assim, os nossos processos na metodologia, né? Então, ela conta agora com uma planilha, que ela é automatizada, que é muito mais fácil, você só copia e cola ali, ela já busca várias informações que antes a gente tinha que fazer manualmente. Então, a método ela é uma revisão sistemática de literatura que ela busca tornar essa etapa, né, de você escolher quais artigos você vai ler, saber quais bases você vai utilizar, uma forma mais rápida e mais prática para o pesquisador. Então, toda essa parte, a método tenta tornar mais rápida e mais prática para que o pesquisador se concentre ali no que ele mais precisa, que é na hora da leitura, que é a análise do conteúdo, que é a parte da escrita. Então, alguns pontos interessantes sobre a metodologia é que ela não apresenta restrições quanto à área ou o tema a ser aplicado. Então, se eu sou da área da medicina e eu quero utilizar a metodologia, eu consigo. Se eu sou da área da engenharia, também consigo. Mas eu sou da área da educação, também consegue. Então, não importa a temática que você esteja trabalhando ou qual a área você esteja inserido, você vai conseguir utilizar essa metodologia porque ela é genérica, então ela é multicritérios, vai se adaptar a qualquer uma dessas áreas. Ela é utilizada por diversos pesquisadores ao redor do mundo. Isso vocês podem pesquisar ali, se vocês colocarem no Google, vocês conseguem encontrar os artigos que foram publicados com ela. Eu até coloquei aqui um print, né, do Google Scholar, e tem aqui as citações. Então, ele já foi citado em 513 artigos, então isso é bastante coisa, né? Bastante pesquisadores estão utilizando essa metodologia, o que comprova que ela tem se mostrado eficiente, né? E, como eu comentei, também publicado em vários journals. Então, se vocês têm um journal da área da educação ou da área de engenharia, enfim, vários journals de várias áreas já publicaram utilizando essa metodologia. Então, ela já está mais que aprovada. Algumas vantagens em utilizar essa metodologia. Então, como eu comentei, ela é uma ferramenta multicritério de auxílio à decisão. Então, a decisão que vocês precisam tomar quando vocês iniciam uma tese, um artigo, um TCC, seja o que for, vocês precisam tomar uma decisão ali já de início em o que vocês vão ler. Quando vocês jogam ali no Google o tema de vocês, aparece várias coisas. Quando vocês colocam o tema lá nas suas bases de pesquisa, vocês também encontram vários artigos. E a dúvida que fica é sempre o que vocês querem ler, né? O que a gente vai ler? Eu vou ler o que eu quero, vou ler o que eu não quero. Qual que é o objetivo, né? Que eu quero com essa leitura. E a ferramenta, né, a metodologia, ela vai auxiliar
justamente nessa tomada de decisão. E com base em quais critérios? Bom, os principais deles são o número de citação. Então, quando o artigo ele é muito citado, quer dizer que ele foi reconhecido ali, né, na academia, que ele traz informações relevantes sobre aquela temática. Então, dos critérios utilizados é o número de citação, mas não só isso, porque somente você pegar um artigo citado é importante, mas, por exemplo, se vocês jogarem um tema de pesquisa ali no Google e pesquisarem o número de citações e aquele artigo e só pegar esses artigos, vocês vão deixar de lado artigos que são relevantes, por exemplo, que são mais atuais e que ainda não tem aquele número de citação toda que um artigo lá de 1900 vai ter. Então, outro critério que é utilizado é ali o ano de publicação, que ele também vai revelar essa relevância, né? Se vocês querem artigos mais atuais, se vocês querem artigos mais antigos, vocês também conseguem dosar isso na metodologia. E outro fator que também é levado em consideração é o fator de impacto da revista. Então, journals que realmente são reconhecidos também são utilizados aqui no apoio à decisão. Todos esses critérios, eles são, digamos assim, que condensados em uma equação, que é o inordinatio, e a partir dessa equação vocês conseguem ranquear aí o mais importante, o artigo mais importante a se ler, o menos importante, e tomar essa decisão também quando é necessário, quando tem um número muito alto de artigos, fazer um corte ali, né? Não vou conseguir ler 100 artigos, eu consigo ler 50, então quais 50 eu vou ler, né? Esses que tiverem o inordinatio mais alto. Então, o que vocês precisam conhecer para a gente conseguir utilizar a metodologia, algumas ferramentas. Então, a primeira delas são as bases de dados. Acredito que vocês já tenham tido contato, né, com as bases de dados. A gente consegue acessar ali pelo CAPES, pelo portal da CAPES. Então, existe a Scopus, a Web of Science, a Science Direct. Então, tem várias opções, tem a Cielo, né? Cada área ali acaba utilizando uma mais, tem a PubMed, muito utilizada na parte de medicina. Então, ter um conhecimento de como fazer as buscas ali nas bases de dados é muito importante. Então, eu desafio vocês a, quando a gente terminar o curso aqui, vocês irem, né, pesquisarem ali uma ou duas bases, pelo menos, para saber como utilizá-las, como elas funcionam. Uma outra ferramenta muito importante que a gente vai utilizar, que foi enviado para vocês, né, por e-mail para fazer o download, é um gerenciador de referências. Nós utilizamos o JabRef para coletar essas informações que são extraídas das bases de dados. Até na última reunião acabaram perguntando se existem outros gerenciadores de referência que podem ser utilizados, mas a gente geralmente utiliza o JabRef, ele é o que faz parte da metodologia, então eu aconselho vocês a baixarem, ele é gratuito, é bem levezinho também para o computador, então acredito que seja uma ferramenta muito boa para a gente utilizar. E a outra ferramenta que a gente utiliza é uma planilha eletrônica. A gente vai utilizar duas planilhas eletrônicas, né? 2 Excels aqui. Eu utilizo o Excel, mas também funciona no LibreOffice. Vocês podem acessar no YouTube da Método. Lá tem várias dicas, tem várias questões assim, relacionadas à metodologia. E lá explica como utilizar a Rankin, que é a planilha principal que a gente vai utilizar aqui para coletar os dados no LibreOffice. Mas aqui vou estar usando com vocês o Excel mesmo, porque eu utilizo, né, o pacote Office. Então, a planilha eletrônica também vocês precisam ter um conhecimento, mas assim, básico, um conhecimento assim de saber copiar e colar, saber fazer uma limpezinha de dados ali, mas super tranquilo, como vocês vão ver mais para frente. Então, aqui, já mostrando as etapas, né, da método. Vocês vão precisar passar por 9 etapas para conseguir ter o portfólio final de vocês de artigo. Então, na primeira etapa, a gente vai estabelecer a intenção de pesquisa. O que seria, né, estabelecer a intenção de pesquisa? Bom, primeiro vou passar as 9 etapas e depois eu entro mais a fundo em cada uma e acho que também já vou mostrando para vocês, vou tentar fazer bem prático, assim, para vocês verem como funciona mesmo, porque o artigo, né, a gente tem artigos publicados sobre a método que detalham mais o porquê disso, o porquê daquilo, então eu recomendo que vocês leiam. Eu acho que foi enviado também para vocês, né, naquele link do Drive, então lá tem os artigos, recomendo muito a leitura deles para entender os pormenores. Então aqui vou focar mais na parte prática mesmo, né, o que a gente vai fazer. Então, vai primeiro passar pela etapa de estabelecer a intenção de pesquisa de vocês, então vocês vão definir ali um macro, né, um geral, assim, do que vocês querem pesquisar. Minha área é análise de dados, minha área é mais voltada para educação. Então,
vocês vão selecionar ali a intenção de pesquisa de vocês. Não precisa ainda ser um objetivo específico perfeito. Não, ainda é o momento de vocês pesquisarem, sabe? Aquele início ali de artigo, início de tese, início de dissertação, em que vocês vão ainda amadurecer o tema. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa vai ser uma pesquisa preliminar nas bases de dados. Essa parte é importante para vocês conhecerem as bases. Então, vocês vão pegar ali as suas intenções de pesquisa, já vão ter ali umas keywords que vocês vão separar, traduzidas, né, em inglês. E vocês vão começar a colocar essas keywords nas bases e ver quais bases retornam mais dados. Ah, tal base retornou 100 artigos, essa outra aqui não está retornando tanto. Então, vocês vão filtrar aqui quais bases vocês acham mais interessantes utilizarem. E também verificar, né, se as keywords que vocês escolheram estão retornando realmente ali os artigos que vocês precisam para construir o trabalho de vocês. Na etapa 3, a gente vai definir a sintaxe de pesquisa. Então, aqui a gente vai definir quais são as bases definitivas. Então, vou usar Scopus e a Web of Science. Eu vou pegar somente artigos e artigos de revisão, que é como a metodologia, né, funciona. Eu vou pegar, por exemplo, fazer um corte temporal, que não é muito recomendado, mas também é possível. Na etapa 4, a gente faz a pesquisa definitiva, ou seja, agora é para valer mesmo, e depois disso a gente vai fazer uns procedimentos de filtragem, que eu vou explicar mais adiante. Depois, a identificação das variáveis, que são aquelas variáveis que eu comentei anteriormente, que são o ano, a citação, o fator de impacto das revistas. Depois disso, a gente vai aplicar a equação Inordinatio, que é feita sozinha, né, pela planilha. Vocês só vão precisar pegar as variáveis e a planilha vai devolver essa equação para vocês. Depois vem as duas partes finais, que é fazer o download dos artigos e a leitura deles. Então, iniciando aqui, né, como eu comentei ali na etapa 1 de estabelecer a intenção da pesquisa, não é necessariamente um problema de pesquisa que vocês têm que ter ou um objetivo específico já muito delimitado. Aqui vocês vão só buscar explorar a temática que vocês pretendem trabalhar. E se vocês estão muito na dúvida, assim, mas o que é a minha intenção de pesquisa, ainda estou na dúvida, geralmente vai estar associada, né, à sua linha de pesquisa ali no seu doutorado, no seu mestrado. Então, vocês vão definir mais ou menos ali o que vocês querem trabalhar e começar a pesquisar sobre isso. E a etapa 2, que já vai ser a busca preliminar nas bases de dados, ela vai ter algumas ferramentas que a gente pode utilizar, né, para facilitar nessa busca. Então, eu coloquei aqui, né, que na hora de escolher as keywords que traduzam suas intenções de pesquisa, é interessante utilizar operadores booleanos para facilitar essa busca. Então, a gente conhece alguns operadores, como tem aqui no exemplo, o AND, que vai ser, o AND ele é um aglomerador, então tudo que tem isso e tem aquilo também, né? Então, é o E. Então, é o que tem análise de dados aqui no exemplo, mas que também tenha saúde e cuidados com a saúde. A gente também tem outro operador, que é o OR, que ele é muito utilizado quando vocês querem expandir. Então, eu quero falar sobre análise de dados, mas também quero que fale sobre saúde ou cuidados na saúde, healthcare ou health. Ok? Então, vocês vão utilizar o OR quando vocês jogam lá na base e não volta tanto artigo assim. Então, vocês podem utilizar o OR para tentar abranger um número maior de artigos. Utilizar termos, né, que são igual o healthcare e o health são palavras similares, são termos similares, em que vocês podem acabar, talvez um artigo cita o healthcare num contexto de health, enfim, vocês podem utilizar dessa forma para abranger um número maior de artigos. E existe também o NOT. O NOT eu não utilizo tanto nas minhas pesquisas, mas ele pode ser necessário, né? Aqui, como apresenta esse exemplo, então você quer saber tudo sobre administração, mas não quer saber nada sobre administração pública. Então, você pode excluir isso também na hora da sua pesquisa. E aí existem também os delimitadores de proximidade. Então, como eu utilizei aqui no exemplo, a gente tem as aspas. Então, as aspas, elas vão definir que é isso aqui que vocês querem, né? Não vai pegar nenhuma variação dessa palavra, vai pegar a palavra completa. E a gente também tem os parênteses que ajudam a indicar, né, que aqui eu estou fazendo um OR entre esses dois termos. E aí eu coloco os parênteses, fecho isso, e aí depois ele vai fazer essa outra operação aqui. As bases geralmente funcionam dessa maneira. E também um outro facilitador nessa parte, né, é o asterisco. Então, o que o asterisco vai fazer?
quando você coloca aqui data analysis, você vai pegar analysis e analytics, por exemplo. Então, você pega o radical ali da palavra, aquela parte que não muda, e coloca um asterisco, você vai conseguir abranger um número maior de variações de palavras. É bem interessante, esse é um operador que eu uso bastante nas bases, que funciona muito bem para trazer tudo aquilo que você realmente está buscando, né, na sua pesquisa. Então, um tópico importante aqui é que o comportamento das bases eles podem variar. Por exemplo, a Scopus é muito tranquila de trabalhar com todos esses operadores, ela aceita todos eles, retorna bons números de artigos, mas a Science Direct, por exemplo, não aceita o asterisco. Então, ali, se vocês quiserem trabalhar com essa base, vocês vão precisar colocar as variações das palavras. Então, aqui, se eu fosse adaptar, né, para Science Direct, eu colocaria Data Analysis and Data Analytics, e daí o restante da frase aqui, né, para a gente conseguir coletar um número maior lá. Então, isso vocês vão brincando ali com a base, né, vocês vão aprendendo, fazendo os testes e vocês vão verificando como as bases funcionam. Mas, assim, no geral, não precisa se preocupar tanto com isso, porque elas funcionam geralmente da mesma forma. E quando não funcionam, elas explicam isso. Ali geralmente aparece um avisozinho. Então, se vocês colocarem essa combinação, assim, do exemplo que tem aqui na Science, ela já vai dar um aviso que ela não suporta esse tipo de delimitador aqui nas bases, nas buscas delas, ok? Eu tinha comentado também, né, sobre a delimitação temporal. O que seria a delimitação temporal? É quando vocês vão fazer uma pesquisa e vocês só querem até os 10 anos anteriores. Ou, eu só quero a partir de 1997, ou a partir de 2000. Essa delimitação temporal, ela não é muito recomendada, assim, pelo que a gente percebe quando a gente submete artigos, quando a gente faz pesquisas, ela não é muito bem vista quando você delimita, porque quando você faz essa delimitação, você vai ter que explicar muito bem o porquê que você está fazendo. Então, se você tem um motivo, não, eu quero analisar tal fator nos últimos 5 anos somente. Tudo bem, então vocês podem fazer essa delimitação temporal e explicar isso, né, na metodologia. Mas para uma tese, por exemplo, para uma dissertação, o ideal é que você pegue todo mesmo ali, todos os artigos, desde o primeiro ano que foi publicado até o último, e a metodologia vai ranquear isso para você, e vai te dizer ali quais são os que você precisa ler com mais atenção, né? Os primeiros que você precisa ler. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não sei se tem alguma questão no chat, se o Cleiton quiser me passar. Olha, está tudo indo muito bem aqui e acredito que você está explicando tão bem que ninguém está com dúvida por enquanto aqui. Tudo tranquilo? Ou estão confiando, né, para ver depois na gravação. Valeu, até. Então, beleza, gente. Então, a etapa 3, né, que vai ser definir a sintaxe de pesquisa. Antes disso aqui, eu acho que eu já vou abrir com vocês, se vocês quiserem abrir aí comigo também, o portal de periódico da CAPES. Eu vou mandar o link aqui para facilitar para vocês. Vou mandar aqui no chat, mas acho que o pessoal já está acostumado também a entrar, né? Então, é aqui que começa, né, a nossa metodologia. Eu gosto sempre na verdade, de iniciar uma pastinha no Excel, onde a gente vai começar a colocar ali as nossas intenções de pesquisa. Então, como é que eu costumo fazer quando eu vou fazer alguma pesquisa, né? Eu defino lá quais keywords eu quero. Bom, digamos que eu vou trabalhar com análise de dados, né? E saúde, como foi o exemplo anterior. Então, eu vou começar a colocar aqui as minhas keywords. Big Data Analytics, Health, né? Que eu vou utilizar área da saúde, Healthcare. E aí vocês vão colocando, assim, todas as keywords que vêm na mente de vocês. Então, aqui é um momento para vocês tentarem fazer um brainstorm mesmo daquilo que vocês pretendem pesquisar. Então, eu coloco tudo aqui de um lado e depois eu vou vendo o que tem a ver com o quê. E aí eu começo a fazer as combinações de keywords. Então, aqui eu já tenho uma combinação de keyword, né? Digamos que aqui a minha intenção de pesquisa é a análise de Big Data na área da saúde, e eu quero entender quais tecnologias são utilizadas, porque no meu artigo eu vou falar sobre isso, ou eu pretendo usar essas tecnologias na minha tese, enfim. Então, aqui eu já criei a minha primeira
intenção de pesquisa. A minha primeira combinação de keywords relacionados à minha intenção de pesquisa. E aqui eu vou criando algumas, sabe? Para ir tentando traduzir em keywords a minha ideia. Então, o primeiro passo que eu convido vocês a fazerem é abrir o Excel e criar uma pasta, assim, uma abinha lá na sua pasta que seja buscas iniciais. E ali vocês vão colocar todas as keywords que vocês pretendem utilizar, ok? Outro ponto importante, colocar a data da pesquisa. Por quê? Alguns artigos, quando a gente vai publicar, eles pedem isso, eles pedem em que momento que foi feita essa busca. E também, quando vocês quiserem atualizar, vocês vão saber, nossa, já faz 1 ano que eu estou nesse portfólio, isso acontece muito, né, em doutorado, na tese, que vocês ficam ali 4 anos trabalhando com aquele mesmo objetivo ali, né, então, às vezes é necessário vocês atualizarem. Então, eu sempre coloco a data da pesquisa, que foi a vez, né, que eu fiz essa coleta lá na base. Então, tendo iniciado aqui, tendo a sua planilha no Excel, com algumas keywords que vocês já mentalizaram aí que vai fazer parte da intenção de pesquisa de vocês, vocês vão lá, abrem o periódico da CAPES e vão fazer o acesso CAF. Esse acesso, ele geralmente é os mesmos dados, né, que vocês utilizam lá no portal do aluno, mas vocês podem verificar, né, isso se vocês não conseguirem fazer esse acesso. Aqui a gente vai selecionar a instituição, no caso eu vou selecionar a UTFPR, se vocês forem de outra instituição, vocês vão selecionar a instituição de vocês, desde que ela tenha, né, acesso ao portal, ela vai estar disponível aqui. Então, aqui tem os meus dados, né, os meus dados de usuário, ele vai validar, e depois que ele validar, eu consigo, então, acessar, né, aqui já está dizendo, você está acessando esse portal por UTFPR, então agora eu já estou logada, eu já consigo acessar aqui as bases de dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em acervo e listas de bases e coleções. Então, depois de ter feito o login, a gente vem em acervo e seleciona essa segunda opção aqui, que é lista de bases e coleções. Vou clicar nela e ela vai abrir um espaçozinho aqui para a gente fazer pesquisas. Então, hoje eu vou mostrar para vocês uma base de dados. Vou mostrar a Scopus, que ela é muito utilizada na nossa área de engenharia, mas também em muitas outras. Ela tem, assim, um portfólio de artigos muito grande. Então, eu acredito que vocês vão conseguir encontrar bastante material lá, independente da área que vocês tiverem. Mas isso é uma base só, né? Existem N outras bases que vocês vão poder utilizar. Isso vocês podem conversar com o orientador de vocês, ou até mesmo no momento da pesquisa vocês vão encontrando ali as bases em que esses artigos estão sendo publicados, ok? Então, eu vou pesquisar aqui, Scopus, eu coloco aqui e dou um enviar. Isso vocês podem fazer com qualquer base. Aí, aqui ela já disse, né, que a Scopus é o Elsevier. E eu cliquei nela para ela abrir, para ela me direcionar, né, para essa base de dados. Então, ok, essa é a primeira tela da Scopus, e é aqui que a gente vai começar as nossas buscas, né? Então, o primeiro ponto que vocês têm que notar é aqui do lado, se vai estar nessa opção. Geralmente, ela vai vir por padrão, né? Artigo, título de artigo, abstract e keywords. Se ela não tiver, ela pode estar aqui, ela tem várias opções aqui de buscas, né? Mas a gente sempre vai manter nesse. Por quê? Porque aqui, quando a busca que eu colocar aqui do lado, a palavra que eu colocar aqui do lado, ela vai verificar essas três variáveis, né? Se tem essa palavra no título, se tem no abstract e se tem na keywords. Uma coisa que a professora Regina sempre disse, que faz muito sentido, é que se a tua palavra-chave não tá no título, nem no abstract, nem na keywords, ou o artigo não tem nada a ver, que é, né, o principal, ou o artigo foi muito mal escrito, porque para não ter a palavra principal do artigo no título, no abstract ou nas keywords, é porque realmente não vai valer a pena você ler esse artigo. Então, aqui a gente garante que você vai estar pegando artigos relacionados com aquilo que você quer estudar e sem abrir muito, né, para artigos que não tem nada a ver ali com o tema. Então, aqui a gente já tem, né, essa abinha para fazer pesquisa, depois de já ter colocado aqui para title, abstract e keywords. E aí, o que a gente vai fazer? Eu costumo montar as combinações aqui, né, como eu mostrei para vocês. Por quê? Para vocês serem documentados, isso é muito importante, porque a hora que vocês estão fazendo ali a busca,
é até muito rápido, é muito fácil de vocês lembrarem, né? Ah, tal busca, tal combinação. Mas depois de um tempo vocês vão esquecer. Então, aqui a gente precisa documentar tudo para não esquecer, porque depois a gente vai precisar escrever a metodologia e descrever todas essas ações que a gente fez aqui, né? Então, aqui é como eu comentei com vocês, né? Defini mais ou menos uma intenção de pesquisa, defini algumas keywords e agora eu vou testar essas keywords em uma base de dados. Vocês podem testar em 1, 2, 3, quantas bases vocês quiserem utilizar, né? Aqui, por questões de tempo, a gente vai utilizar só uma base, ok? Então, tá, montei aqui, então, a minha primeira combinação de keywords. Então, ela vai levar aqueles operadores booleanos que eu comentei com vocês, né? Para pegar todas as variações, a gente está utilizando asterisco. Para pegar também, a gente está usando também o AND aqui, né? Para abranger tudo. E tecnologias também aqui, utilizando o asterisco para pegar as variações. Technology, technologies. E aqui ele vai ter todas as variações dentro dele. Então, a gente vai pegar, aí eu só dou um copiar aqui e colo aqui na base de dados. E aí eu vou dar um pesquisar. Aí, quando vocês pesquisarem, ele vai trazer para vocês os resultados dessa pesquisa. Então, olha, retornou 857 artigos. Isso é muita coisa, é impossível ler tudo isso, né? Se vocês quiserem fazer uma revisão de literatura de qualidade, vocês não vão conseguir fazer. Então, primeiro passo, a gente vai vir aqui na lateral e a gente tem os tipos de documento. A gente vai selecionar somente artigos e artigos de revisão. Por quê? Isso também está descrito lá nos artigos, né, da Method, vocês podem dar uma olhada depois, mas basicamente a gente está trabalhando aqui com artigos e artigos que tenham fator de impacto, citação e o ano da publicação deles. Então, a gente precisa dessas variáveis que são encontradas nesse tipo de artigo. A gente não vai utilizar agora capítulos de livro, trabalhos de conferência que não estejam, né, publicados com fator de impacto. A gente vai priorizar sempre os artigos e artigos de revisão. Então, vocês vêm, selecionam esses dois e limitam para isso. Então, agora vocês já vão ver que vai reduzir um pouco o número de artigos aqui. Pensando um pouco, já caiu para 379 artigos. Então, aqui a gente ainda tem um número muito alto de artigos. E são dois fatores que podem acontecer quando vocês forem fazer a busca nas bases. Primeiro, um número muito alto de artigos. Eu estou pesquisando um assunto que é muito relevante, ou um assunto que é muito publicado já, um assunto muito antigo. Então, vai retornar aqui um número enorme, assim, 1.000, 10.000 artigos. O que eu faço agora? Bom, provavelmente se vocês tiverem, né, esse problema, é porque a combinação de keywords que vocês utilizaram, ela está muito, muito aberta. Ela está muito genérica. E quando vocês forem refinar, fazer essa busca definitiva, vai ser muito interessante que vocês refinem, né, ali o que vocês vão pesquisar. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente não estuda o todo de tudo. A gente vai sempre ali tentando refinar isso, né, tentando uma área ali específica. Então, a gente já tem, inclusive, né, objetivo específico. Então, vai ser algo específico. Então, adicionar mais keywords aqui, tentar dar uma limitada, talvez com mais operadores. Assim, vocês vão reduzindo isso. Mas existem casos que vai ter um número alto mesmo de artigo. Por exemplo, aqui, se eu quisesse pegar essa combinação e com esses artigos, eu ia utilizar a Method depois, né, para tentar reduzir ali, tentar classificar o que eu vou ler. E outro problema também que pode acontecer aqui, outro desafio que vocês podem encontrar, é não retornar artigos. Retornou 3 artigos, eu fiz a minha combinação aqui e retornou só 3 artigos. Isso pode indicar 2 coisas. A primeira é que vocês descobriram ali um gap, né, uma lacuna de pesquisa. Então, isso pode servir para vocês evidenciarem lá na metodologia de vocês que é um artigo que é um artigo original, que é a originalidade da sua tese, por exemplo. Então, ainda não foi publicado nada sobre esse assunto. Ótimo. Mas também pode ser um problema na hora de escolher as keywords. Então, talvez você esteja combinando keywords que não tem a ver uma coisa com a outra, sabe? Tá misturando áreas e por isso que não tá retornando nada. Então, tem que ter muito cuidado na hora de escolher essas keywords e na hora de combinar. Esse momento que a gente tá fazendo aqui
ele é muito importante, assim, vocês têm que fazer com calma, fazer com paciência, sabe? Tirar ali um momento do dia mesmo para ir testando as keywords e as combinações e vendo o que retorna, o que não retorna, para vocês irem pensando e amadurecendo a ideia da pesquisa de vocês. Então, feito isso, né, vocês têm aqui um número 379, vocês vão copiar esse número aqui e vão colocar aqui. Então, tá, eu acho que essa combinação ela é muito importante para minha pesquisa, eu vou manter ela aqui, mas depois eu vou tentando, talvez, ir para um lado mais específico, mas vou documentar tudo. Isso é muito importante, porque senão depois você vai fazer essa mesma combinação lá, de novo, porque você esqueceu que já tinha feito e vai se assustar de novo com o número de artigos. Então, sempre documentando. Então, começa aí numa combinação de keywords mais genérica, e depois disso vocês vão especificando ali, né, adicionando termos para especificar o objetivo de pesquisa de vocês. Aqui eu também montei outra combinação de keywords para mostrar para vocês isso que eu falei, justamente essa especificação. Então tá, vou copiar aqui e vou colar lá na base para vocês verem. Pode colar aqui mesmo. Então, o que eu fiz agora? Eu continuei, né, com a minha busca por tecnologia de análise de Big Data na saúde, só que agora eu adicionei mais um termo. Eu quero saber tudo isso mais sobre a Covid-19, tudo isso relacionado à Covid-19. Então, vamos ver o que vai aparecer tanto. Agora já reduziu bastante o número de artigos. Então, 38 artigos é um número bom para vocês iniciarem, contando que vocês não vão ter uma combinação só. Geralmente a gente trabalha com 2, 3 combinações, né? Então aqui ele encontrou 38 artigos. E agora ele já manteve, né, selecionado aqui os artigos e revisões. Então, são 38 artigos e artigos de revisões. E aí vocês vão brincando aqui com as combinações. Eu coloquei também um outro termo, por exemplo, aqui. Eu não quero focar só em Covid-19, quero focar em pandemias no geral. Aí ele vai trazer também uma diferencinha aqui menor, né? Focou ali em 31 artigos somente. Então, aqui vocês têm que ir testando, vendo o que faz mais sentido para vocês. Aqui também, utilizando, né, o operador OR, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, aqui mantenho, né, a pesquisa de saúde, análise de Big Data, só que eu adicionei aqui o operador OR. Então, agora eu quero saber tudo sobre análise de Big Data na área da saúde, só que eu quero focar principalmente em dashboard, em platforms que foram utilizadas nessas análises, porque eu vou utilizar isso, por exemplo, na minha tese, eu quero saber quais são essas ferramentas que são utilizadas, que eu quero aplicar isso. Então, aqui a gente coloca o OR para trazer tanto análise de Big Data na saúde relacionados a dashboards, quanto a plataformas. E aí a gente vai fazer a pesquisa, e ele vai retornar também aqui para a gente 112 artigos. Então, tem bastante coisa, né? E aqui está delimitado para artigos e revisões. Isso funciona para qualquer área, né? Como eu comentei no início, vai funcionar para qualquer área, qualquer keywords. Até coloquei aqui um de indústria 4.0 para a gente testar também. Então, aqui a gente pode pôr, né, indústria 4.0 e qualidade 4.0. Quero estudar esse é a minha pesquisa preliminar. Vocês vão jogar aqui também, fazer as buscas. Acho que ficou bem tranquila essa primeira parte aqui, né, de fazer as buscas. Aqui também, uma outra forma da gente trazer essas variações de palavras é quando ocorre assim. A indústria 4.0, ela é muito utilizada em indústria 4.0, a maioria dos artigos vai estar assim, mas às vezes você tem um outro termo que também é relacionado a esse, né? Na verdade, assim, é correlato, e você pode utilizar ele também. Então, vocês vão utilizar o OR, vão colocar indústria 4.0 e Fourth Industrial Revolution. Então, aqui você vai trazer todos os artigos, não vai ficar com aquela dúvida, nossa, mas será que tem um artigo lá que não utiliza esse termo? Talvez um artigo mais antigo, né? Então, aqui também ele vai trazer para vocês essas informações. Então, são formas, né, que vocês podem ir utilizando com as keywords de vocês para realizar essas buscas. Então, beleza. Depois que vocês documentarem tudo isso, fizerem toda essa parte, a gente vai, então, selecionar quais combinações, né, de palavra-chave a gente vai utilizar. Se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se está tudo certo até aqui. Clayton também, não sei se tem alguma coisa no chat. Até agora não, Fábio, tá tudo ok, tá?
Beleza. Então tá. Então, beleza. A minha intenção de pesquisa vai ser focada em tecnologias na área da saúde, análise de Big Data. Vou pegar a Covid-19 e pandemia. Por que eu vou pegar os dois? Porque eu quero mostrar para vocês, mais para frente, como a gente vai remover duplicados. Porque aqui deu um número muito similar, né? Então, quando a gente coloca a pandemia, cai um pouco. Quando a gente adiciona a Covid, aumenta um pouquinho ali. Então, beleza. Eu quero selecionar essas duas combinações. Aqui o número de combinações vai variar. Então, geralmente eu utilizo 3, eu uso 4, 5. É muito difícil, assim, que tenham 10, 30 combinações. Não precisa de tudo isso, né? Lembrando que a gente está com um objetivo específico depois ali, não vai precisar de tudo isso. Então, acredito ali que 3, 4 combinações sejam, assim, muito boas para vocês conseguirem um bom portfólio de artigos. Outra questão importante que eu posso comentar com vocês aqui é sobre eixos de pesquisa. Então, digamos que vocês estão fazendo, até comentei, né, sobre isso lá, que às vezes vocês relacionam duas áreas que não tem nada a ver e não retornam artigo. Mas, na pesquisa de vocês precisam abordar aquelas duas áreas. E aí vocês vão ter que escrever sobre elas no referencial teórico. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer dois eixos de pesquisa. Então, digamos aqui que eu tenho o primeiro eixo, que eu vou estudar aqui sobre análise de dados e saúde, mas eu também vou estudar sobre qualidade, indústria 4.0 e vou tentar relacionar isso, digamos, né? Aí, então, eu tenho dois eixos de pesquisa. O que vai acontecer? Vocês vão fazer a aplicação da método separada para esses dois eixos de pesquisa. E aí, vocês vão fazer as 9 etapas para cada eixo. Então, primeiro eu vou fazer essa busca, eu vou fazer as 9 etapas para análise de Big Data, e depois eu vou fazer para o segundo eixo, que é a indústria 4.0. Isso geralmente acontece em artigos maiores. Em artigos maiores não, em dissertações, em teses, né, que você às vezes tem que relacionar várias áreas distintas. Então, acaba sendo necessário você dividir, né, esses eixos. Beleza, mas aqui eu já selecionei, né, a combinação que eu quero. Vou trazer ela aqui para minha combinação final. Deixa eu até copiar. Então tá, agora eu vou começar a minha busca final aqui de keywords. Então, primeira combinação, segunda combinação. É isso aqui que eu quero utilizar, já vai ser o suficiente para o meu artigo, para minha dissertação. Então, o que vocês vão fazer? Geralmente eu divido assim, porque a gente faz várias buscas, às vezes você demora um tempo fazendo essas buscas, eu penso, não, agora eu vou parar um pouquinho e depois eu volto e começo de novo. Então tá, agora que eu já selecionei, né, eu vou para minha outra aba e aí eu vou fazer minha pesquisa definitiva lá na base de dados. Então eu posso fazer essa pesquisa em várias bases, né, como eu comentei, e aqui eu vou fazer na Scopus novamente. Então eu vou fazer essa pesquisa definitiva. Então, fiz a pesquisa, confiro se está pegando só artigos e artigos de revisão. E outro ponto muito importante, uma dica, é sempre vir aqui onde mostra, né, os resultados e colocar o máximo de resultados por página possível. A Scopus deixa 200, tem umas outras que deixam 50. Por que a gente faz isso? Aqui no meu caso, só retornaram 38 artigos, então nunca vai chegar ali, né, aos 200 resultados. Mas se eu estou fazendo uma busca maior, pode ser que passe disso. Então, quando vocês colocam isso numa página só, fica mais fácil na hora de exportar. Vocês não precisam ficar exportando página por página, sabe? Gerando um trabalho ali que não precisa, sendo que vocês poderiam pegar todos os resultados de uma vez só. Mas isso é uma dica, né, para vocês aplicarem. Depois de ter feito, então, a pesquisa definitiva, a gente vai vir aqui e selecionar todos esses artigos. Então, só clicar aqui nesse primeiro quadradinho. Seleciona esse quadrado e ele vai ter selecionado todos os artigos que estão nessa página. Então, os 38 artigos. A gente vai vir, então, aqui em exportar. Quando vocês clicarem em exportar, ele vai ter várias opções aqui para vocês coletarem, mas a metodologia ela vai utilizar o BibTeX, ok? Então, sempre nesse tipo de arquivo. Aqui ele já tem salvo as minhas preferências, porque eu já utilizo essa base, sempre faço essa combinação. Mas no de vocês talvez não apareça, então vocês vão vir aqui em BibTeX e selecionar todas as informações. Seleciona todas as informações. Isso é um padrão que vocês vão repetir em qualquer base sempre, na hora de exportar.
Se a base tiver essa opção, vocês vão colocar todas as informações para exportar, porque não se preocupem, assim, se vai utilizar ou não aquelas informações, mas é importante que todas as informações que a gente precisa tem que estar ali, então melhor pecar pelo excesso aqui do que pela falta. Depois que vocês selecionarem todos, vocês vão em exportar. Aqui ele já aparece a mensagem que está exportando. E aí vocês vão salvar lá na pastinha de vocês, aí junto com com as suas pesquisas. Eu costumo colocar assim, Scopus, combinação 1. Que aí eu já sei que foi a minha primeira combinação e que eu fiz aqui na Scopus. Depois a gente vai repetir o mesmo para quais a gente sempre confere aqui, né? Fiz no mesmo dia, vai estar o mesmo número de artigos, mas se vocês fizerem no outro dia, pode ter aumentado. Então, confere 38 artigos e anota na planilha. Sempre documenta todos os passos. Aí eu vou pegar a minha outra combinação, minha segunda combinação, também vou colar aqui e pesquisar. E aí vou fazer o mesmo processo. Depois que eu pesquisar, vou selecionar todos os artigos aqui, exportar. Aí aqui talvez já tenha, né, a sua configuração salva, mas se não tiver, sempre Bibliotex e seleciona todas as informações possíveis. E exporta novamente. Salva lá na pastinha de vocês e aqui eu coloco os copos, combinação 2. Aqui geralmente funciona assim, bem tranquilo, mas vocês podem colocar talvez a descrição, né? Ali as keywords que vocês utilizaram, mas eu acho que assim funciona bem, fica bem tranquilo. Porque isso aqui depois a gente vai trazendo de JabRef, né? Não vai ter problema. Então, ok, já salvei as duas, agora a gente vai para a próxima parte, que é a parte de... Aqui, eu esqueci de um ponto. Aqui também é bom vocês já anotarem a sintaxe que vocês utilizaram nas bases. Por quê? Aqui a gente utilizou, né, o título, abstract e keywords, para buscar lá nas bases, como eu tinha mostrado para vocês. Mas tem algumas bases, a Web of Science, por exemplo, ela não tem essa opção com esse mesmo nome, ela tem escrito topic, mas também vai pegar as mesmas coisas. Então, vocês podem documentar isso aqui também. Geralmente é título, abstract e keywords, que vai ter em todas as bases disponíveis e vocês devem utilizar essa sintaxe, ok? Deixa eu ver se tem mais algum ponto para passar aqui. Tá. Então, beleza, já tenho aqui. Agora a gente vai para a próxima parte, que é abrir o JabRef e jogar essas informações dentro dele. Então, depois de ter baixado, né, o JabRef no computador de vocês, vocês vão abrir ele e vir aqui em File. Então, aqui nessa primeira opção, vocês vão criar um New Library. Então, clica nessa primeira opção, então File, primeira opção, e ele vai criar para vocês esse espaçozinho aqui para a gente conseguir jogar os nossos dados aqui dentro. Então, agora eu vou lá na minha pasta, seleciono os dois arquivos, né, que eu exportei lá da Scopus e jogo aqui para dentro do JabRef. Então, ele já copiou, olha, 69 entradas aqui. Então, a gente vai aqui, beleza, 69, ele exportou todas, tá tudo certo. O que a gente vai fazer agora? Aqui, agora a gente vai entrar na próxima etapa, que é a etapa de filtragem. Então, o primeiro filtro que a gente vai adicionar é o de duplicados. Então, a gente vai remover todos aqueles artigos que estão duplicados. Então, aqui eu vou trazer, né, foram 69 artigos, então eu já coloco aqui que eu coloquei 69 artigos. Mas agora eu vou eliminar alguns artigos que estão duplicados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar tudo. Então, dá um Ctrl A aí, seleciona todos os títulos, né? Todos os artigos. E a gente vem aqui em Quality. E em Quality vai ter a opção Find Duplicates. Então, aqui em Quality, a quarta abinha ali, a gente vai em Find Duplicates. E aqui vai ter muita coisa duplicada, né? Porque aqui, olha, tem 29 artigos duplicados, porque são duas buscas que eu fiz ali muito similares. Então, ele realmente vai fazer isso. Mas isso também pode acontecer, essas duplicatas, quando vocês pegam duas bases, por exemplo, e nas duas bases tem o mesmo artigo. Então, aqui é o momento de vocês removerem essas duplicatas.
Então, como é que vai funcionar no JabRef? Ele vai apresentar para vocês um artigo da direita, um artigo da esquerda, e ele vai comparando. Aqui ele está falando que está tudo, né, dando certo, está tudo combinando. Por quê? Foi extraído da mesma base, então ele ficou todo azulzinho aqui. E é exatamente o mesmo artigo. Mas se não for, vocês vão conseguir visualizar nessa parte e vão manter o artigo. Então, nesse caso, eu vou manter aqui o da direita. Mas pode ser que ocorram casos em que vocês tenham que manter o da esquerda, porque ele tem mais informações. É o mesmo artigo, mas o outro está com as informações mais completas. Então, vocês vão fazendo esse processo de selecionar, né, todos os artigos que são duplicados, qual que vocês vão manter, qual que vocês não vão manter. E depois de fazer isso, vocês podem... A gente vai para a próxima etapa. Então, aqui eu vou manter todos os da direita, porque eu já sei, né, quais são os artigos. Mas se não, vocês sempre vão analisar nessa abinha. E depois que vocês tiverem certeza, né, que é o mesmo artigo, vocês vão decidir por qual vocês querem ficar. Então, aqui já economiza bastante de vocês terem que ficar vendo artigo por artigo, se tem duplicado ou não. E já é uma ferramenta que vai ajudar bastante nessa parte. Então, tá, 26 artigos. Depois que vocês fizerem esse processo, ele vai dar uma informação de que foram removidos 29 duplicadas. Então, ok, agora a gente já tem aqui os nossos artigos sem nenhum duplicado. Então, agora eu fiquei com 40 artigos só. Então, eu venho aqui e vou colocar quantos artigos foram removidos por duplicado. E aqui vocês vão mantendo todas a documentação das suas exclusões, quais nesse momento aqui não é necessário, mas a quantidade que foi excluída, porque depois vocês vão ter que justificar isso na metodologia. Então, vocês vão inserir tudo isso aqui na sua planilha do Excel, para que não tenha problema depois na hora de escrever a metodologia, vocês não lembrarem mais quantos foram excluídos, em qual momento foi excluído. Então, esse é o momento de vocês verem isso. Outro ponto importante aqui para vocês verem nesse momento. A gente vai fazer também uma filtragem por tema. Então, pode ser que, mesmo a gente utilizando lá todos aqueles delimitadores, todas as keywords, ainda apareçam artigos que não estão relacionados à pesquisa que vocês querem fazer. Por exemplo, pode ser que tenha vindo aqui artigos que estão relacionados a outra pandemia, não, que eu também coloquei pandemia lá, né? Mas talvez a área de saúde, mas com foco somente em crianças. E não é o meu foco é adultos, então eu não quero entrar nessa parte. Então, nesse momento, vocês podem remover esses artigos. Como que vocês vão fazer essa remoção de artigos? Primeiro ponto, vocês podem ler o título do artigo. Então, dando 2 cliques, ele aparece aqui embaixo. Vocês conseguem ver, beleza. Esse artigo tem a ver com a minha pesquisa, acho ele relevante, eu vou manter ele na minha pesquisa. Mas pode acontecer de artigos que estejam aqui que não estejam relacionados à pesquisa de vocês. Ou pode ser que vocês leiam o título e fiquem na dúvida. O que vocês vão fazer? Vão pegar esse artigo, jogar no Google o título dele e ver as keywords e o abstract dele. Ainda está na dúvida, mesmo assim não sabe se vai ser útil ou não na hora da escrita? Lê o artigo completo, pelo menos dá uma passada de olho assim em tudo e ver se tem lá uma seção específica que pode ser útil ou se realmente não tem nada ali que vocês vão aproveitar. E aí sim vocês excluem esse artigo. Não tenham pressa de excluir o artigo, tá? Só excluam se vocês tiverem realmente certeza que não vai ser útil para vocês. Nesse momento aqui, não precisa excluir nenhum deles, desse momento da base, mas vocês podem fazer uma outra conferência, que vai ser bem importante na hora que a gente jogar na planilha ranking, que é se todos os artigos têm ano e se todos os artigos estão com o journal aqui. Então, a gente pode vir aqui, né, classificar. Se não tivesse, ele ia mostrar aqui por primeiro o que tivesse sem o ano ou sem o journal. E aqui a gente conseguiu uma base em que tem todas as informações que a gente vai precisar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar novamente, dar um Ctrl A, seleciona todos os artigos. Então, aqui, né, os 40 artigos selecionados. Vocês vão clicar com o lado direito do mouse em cima desses artigos e ir em Copy. E vocês vão exportar to Clipboard, que essa é a última opção aqui. Então, depois de selecionar todos,
lado direito do mouse, copiar e exportar. Na hora de exportar, seleciona sempre essa opção aqui, HTML Table. Aí vocês vão dar um exportar. Ok, ele já fez ele já exportou as 40 entradas. E a gente vai voltar lá para nossa planilha e abrir uma nova aba e colar esses artigos aqui. Eu costumo colar aqui somente texto, ou esse aqui, né, fazer correspondência com formatação de destino, para que se a gente mantém a formatação original, ele vem com uns quadradinhos ali em cima. Deixa eu mostrar para vocês, que eles não saem, ficam atrapalhando, esses aqui de formatação, sabe? Então, cola somente o texto aqui, essa segunda opção, e ok. Já temos as mesmas informações que tinham aqui, agora estão na nossa planilha. E agora é aquele momento que eu falei para vocês, de verificar quais artigos aqui que fazem sentido manter ou não no portfólio. E a hora que, quando vocês forem excluir, por exemplo, esse primeiro artigo aqui eu acho que não faz sentido manter. Então, vocês vêm e marcam ele aqui em vermelho, enfim, mas não excluam ele da planilha. Sempre tenham tudo isso muito documentado, porque pode ser que vocês queiram voltar atrás dessa decisão, né, mais para frente, enfim. Então, mantenham sempre documentado, porque é mais fácil depois, se vocês precisarem voltar para ver como foi feito, na hora de escrever a metodologia, enfim. Agora, a gente vai fazer uns processos aqui de limpeza dos dados. Também excluir, né, esse created que vem aqui junto. Então, esse passo é muito importante, porque a gente vai formatar os dados. A gente já está quase indo para o final da metodologia, que é jogar esses dados lá na Rankin. Só que antes disso, a gente precisa preparar para que a planilha consiga, né, fazer essa busca das variáveis que a gente comentou lá no início. Então, o primeiro passo aqui é excluir essas duas últimas colunas, que é essa reftype e esse DOI. A gente não vai utilizar esses dados, a gente pode excluir. Então, feito isso, excluído essas duas últimas planilhas, a gente vai vir, essas duas últimas colunas, a gente vai vir nessa última coluna aqui, que é de journal, e vai adicionar o filtro nela. Beleza, adicionei esse filtro, eu vou ter que remover algumas informações que não vão ser necessárias, que é o volume. O volume não vai ser necessário na nossa pesquisa, eu preciso só do nome do journal. E aqui ele fica, né, todo com uma linha em branco, então não vai dar certo lá na planilha. Então, a gente vai vir aqui, selecionar aqui no filtro, né? Então, vem no filtro, depois de ter adicionado o filtro, vem aqui no filtro e vem em filtros de texto. Aqui em filtros de texto, a gente vem nessa opção Contém. E aí, aqui nessa opção, a gente vai colocar justamente o volume. Volume e ponto. Porque aí, tudo que eu der um OK aqui, ele vai ter selecionado todos os volumes para a gente poder excluir. Então, eu seleciono todos esses volumes aqui e dou um deletar. Então, tranquilo, né? Até essa parte aqui, a gente fez só essa exclusão, a gente está só limpando esses dados da planilha, preparando ele para ir para Rankin. Feito isso, a gente vai vir, vai tirar, né, o filtro, seleciona tudo de novo, dá um OK. Aqui, a gente já tem a planilha de novo, mas ainda temos o problema das linhas em branco, que também não é necessário que tenham essas linhas em branco aqui para a gente jogar na Rankin, né? Então, a gente vai selecionar qualquer uma das colunas, vai vir aqui em localizar e selecionar, ir para especial, em branco. Então, vou fazer mais uma vez, que é vir aqui em localizar e selecionar, ir para especial e em branco. Dá um OK, ele vai já selecionar todas as linhas que estão em branco, ou seja, que não tem nenhuma informação útil aqui, né, pra gente, não tem nenhuma informação. E a gente vai vir aqui em excluir linhas da planilha. Feito isso, todos os artigos vão estar aqui, já formatados para a gente conseguir levar lá todos os nossos 40 artigos para Rankin. Outro ponto que a gente pode notar aqui, como eu comentei, né, agora, digamos que vocês selecionaram lá tantos artigos que vocês vão querer para fazer a sua revisão, e os demais artigos vocês não vão levar para Rankin. Então, já seleciona aqui e já fala, não, esses aqui foram excluídos porque eles não estão relacionados à minha pesquisa. Quantos artigos foram excluídos? Foram excluídos 14 artigos. Vai pegar esse número, 14 artigos, e adicionar lá na sua planilha
e manter sempre esses filtros documentados. Então, aqui também eu excluí 14 artigos, ok? Feito isso, a gente vai para a próxima parte, que é utilizar a ranking, que também já é a parte final, né, da metodologia. Não sei se vocês têm alguma dúvida, não sei se tem alguma coisa no chat. Até o momento não, Fábio, tá tudo ok aqui no chat, tá? Okay. Beleza, então. Aí, o que a gente vai fazer? Foi enviado para vocês, né, o link, que é esse link aqui para a gente baixar a ranking. Então, toda vez que vocês forem utilizar, eu recomendo que vocês venham aqui nesse link, baixem uma nova planilha, não fiquem reutilizando a planilha. Então, a gente vem aqui, seleciona essa opção, né, que é a ranking, e ele vai fazer o download para vocês. Eu vou fazer o download lá na minha pasta mesmo, deixar tudo junto. Aqui vou manter. Vamos ver se ele concluiu. Concluiu. Depois de ele ter feito o download, vocês vão vir aqui, né, na pasta de vocês, encontrar onde vocês fizeram esse download. E antes de abrir a planilha, como ela é uma planilha grande, pesada, ela tem macros, né, que vão fazer acesso à internet, pode ser que o computador de vocês, ele bloqueie esses macros. E aí, sem os macros, não tem como utilizar a planilha, né? Vocês vão precisar que esses macros funcionem para que a equação aconteça. Então, antes de abrir a ranking, vocês vão fazer o download dela, e antes de abrir, vocês vão clicar em cima dela com o botão direito, e vão vir aqui em propriedades. A última ação que tem aqui, né? Então, em propriedades, vocês vão vir nessa primeira aba aqui mesmo, essa que abre, né, logo que vocês clicam, e vocês vão selecionar essa opção aqui, que é desbloquear, que é para evitar que os macros sejam bloqueados, né, quando vocês abrirem a planilha. Então, a gente vai dar um aplicar, depois de selecionar ali, e um ok. Pronto, feito isso, a planilha vai funcionar tranquilamente. Ah, mas eu baixei a planilha e abri direto e agora ela bloqueou, o que eu faço? Mesmo processo, vocês vão fechar a planilha, ela vai até ter aparecido, né, um alerta lá de que os macros foram bloqueados, ela não vai estar funcionando. Vocês vão fechar a planilha, vir aqui e fazer essa ação que eu fiz com vocês, que é propriedades, vocês vão ali em desbloquear, agora não vai aparecer mais, porque a minha já está desbloqueada, mas fazer aquele mesmo processo e abrir novamente a planilha que ela vai funcionar, ok? Então, aqui eu vou abrir a planilha com vocês. Fábio, enquanto você está abrindo a planilha, apareceu uma primeira pergunta aqui, eu acho que vale a pena externalizar nesse momento aqui, que é a Ellen perguntando como agrupar duas listas de bases diferentes, Scopus e Web of Science, por exemplo. Então, beleza. Vai funcionar da mesma forma. Você vai fazer, né? Igual eu fiz ali a pesquisa aqui na Scopus e baixei. Aí você vai abrir a Web of Science, vai fazer o mesmo processo na Web of Science. Vai fazer a sua pesquisa, vai fazer o filtro lá também, né? De artigo e revisão, vai selecionar todos e exportar. E aí você vai salvando tudo isso aqui nesses arquivos, né? BibTeX, em todas as bases, sempre nesse mesmo formato, BibTeX. Depois que vocês tiverem todos aqui, você vai fazer como eu fiz. Seleciona todas os arquivos que vocês tiverem e joga para dentro de GeoGraph. E aí ele vai condensar tudo, independente da base. Por que vai acontecer isso? Porque é o mesmo formato, é o BibTeX. Então, se tiver em BibTeX, ele vai trazer independente da base, ele vai jogar tudo aqui, condensar todos, aí você vai fazer os processos de remoção, como eu mostrei aqui. Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso que vai funcionar. Eu geralmente utilizo 3 bases que funcionam bem para a nossa área de engenharia, que é a Scopus, a Web of Science e a Science Direct. E nunca deu problema, assim, super tranquilo. O único processo é que vocês vão fazer, né, aquela busca ali na Scopus, na Web e na Science, e sempre documentando tudo, ok? Eu acho importante, né, Fábio, a questão também que você já comentou do estilo do arquivo, né, BibTeX, então Isso. BibTeX para todas as bases daí, né? Isso. Aí, uma pergunta aqui também, que eu acho que vale a pena, é a questão do Gustavo, perguntou sobre o LibreOffice, que também pode ser utilizado, né? Inclusive tem vídeo no YouTube, eu já orientei que tem vídeo no YouTube ensinando também a utilizar o LibreOffice para a Method, mas aí é uma questão só que sobre os macros, daí, Fábio, eu nunca usei o LibreOffice, eu sempre uso o Excel, não sei se precisa desbloquear macros lá também, aí é uma pergunta.
Aí eu não sei também, eu nunca utilizei, mas acredito que deve ter um processo parecido, assim, se precisar desbloquear. Mas acredito que funcione tranquilo também no Libre. Ok? Mais alguma dúvida? Pode continuar, tá tudo ok agora. Tá bom. Então tá, já abri aqui a minha planilha. Ela vai aqui, né, pedir um aviso de segurança. Eu vou só habilitar os conteúdos. Ok, agora os macros já estão funcionando. O que eu vou fazer, né? Quais são os primeiros passos depois que eu baixar a planilha e abri-la? A gente vai ter aqui as nossas variáveis, que são as variáveis que eu comentei anteriormente, que também frisei que é muito importante ler o artigo, né, para entender mais a fundo a escolha, até porque vocês vão apresentar, né, esse artigo de vocês, às vezes vocês mandam para um congresso, às vezes é a sua tese, a sua dissertação, então vai ser necessário que vocês dominem essa metodologia para vocês explicarem ali para sua banca, para o seu orientador, enfim. Então, lá vocês vão conhecer bem a fundo cada um desses critérios aqui que foram adotados. Mas aqui a gente vai ter que fazer nessa parte verdinha aqui, a gente vai ter que fazer algumas alterações de acordo com o nosso objetivo de pesquisa. Então tá, essa é a primeira coisa que vocês vão mudar aqui, né, é o ano em que vocês estão fazendo essa pesquisa. A gente está em 2024. Ano que vem vocês vão refazer essa mesma pesquisa, vocês vão fazer uma nova pesquisa? Atualiza para o ano que vocês estão fazendo a pesquisa. Então, 2024. Essa primeira variável, ela é relacionada ao fator de impacto. Então, qual é o peso que vocês querem dar para o fator de impacto? Bom, eu particularmente mantenho 10 aqui no fator de impacto. Por quê? Porque isso já me assegura que vão vir artigos de qualidade, de journals de qualidade, que possuem um fator de impacto bom, alto ali, né? Que é o que a gente sempre busca quando a gente está pesquisando, quando a gente está publicando, sempre esses journals, né? Então, eu mantenho geralmente em 10, mas, de acordo com o critério que vocês quiserem utilizar, vocês podem modificar esse número aqui, que ele vai variar né, de 0 a 10. Então, vocês podem atribuir o critério que vocês quiserem, mas eu geralmente mantenho no 10, porque eu acho isso um fator muito importante, que merece mesmo um peso 10. Mas se vocês colocarem, por exemplo, 8, 6, vocês vão descrever isso na metodologia. Eu escolhi utilizar esse peso um pouco menor por causa disso, disso e disso. Então, aí vocês descrevem. A metodologia também, ela dá essa liberdade né, para o pesquisador, em que ele defina o quanto aquele critério vai ser, o quanto aquela variável vai ser importante ali na hora da equação. Então, tá, vamos manter aqui em 10. A próxima variável é o ano de publicação. Então tá, quanto que o ano de publicação é importante para você nesses artigos? Eu quero que meu portfólio de artigos tenha artigos mais atuais, porque é importante para mim que eu veja aí as ferramentas, né, igual ali a busca que a gente fez sobre tecnologias. Então eu quero saber as tecnologias mais recentes. Então mantenho em 10. Se o ano da publicação não for um fator tão importante, mesma coisa que eu falei, né, anteriormente. Geralmente eu também mantenho em 10. Por que eu faço isso? Porque o nossa próxima variável, ela vai ser o número de citações. E quando o número de citações ele é muito alto, geralmente são artigos antigos, né? Então você vai ter artigos lá de 2000, de 1900 e tanto, que vão ter, tipo assim, 100 citações. E quando eu coloco aqui, mantenho, né, 10, tanto no ano, então eu priorizo que tenham artigos recentes, mas também priorizo que tenham esses artigos que são muito citados, porque eles são muito citados por uma razão, né? Porque eles realmente têm ali um conteúdo interessante. Então eu dou uma equilibrada nisso. Então eu tenho os artigos atuais no meu portfólio, porque eu preciso saber o que está acontecendo agora, mas também tenho aqueles artigos mais relevantes lá do passado também juntos. Então acho bem legal manter assim, essa combinação 10, 10, 10. Mas vocês podem atribuir os pesos que vocês quiserem, desde que tenham uma razão para isso, né? E descrevam isso na metodologia. Então tá. Tendo preenchido essas quatro variáveis, a gente vai vir aqui para o lado e vai ver que já tem uma planilha, né? Aguardando aqui pelos nossos dados. E ela precisa justamente dos dados que a gente tem lá na nossa planilha principal, depois que a gente já escolheu, né? Não, só quero esses artigos aqui, eles que fazem mais sentido, então eu vou selecionar todos eles, os que eu quero manter né, no meu portfólio, vou dar um Ctrl C, sem selecionar o título, né? E vou trazer aqui para a planilha ranking.
Vou selecionar aqui a primeira célula, depois do autor, e dar um Ctrl V. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, tá. Então, aqui eu tenho as informações de autor, artigo, o ano, o journal. E aí, ele já buscou para mim o fator de impacto. Então, ótimo. Nossa, eu já tenho aqui um respiro. Não preciso ir em cada um dos journals e saber o fator de impacto. Antes a gente fazia assim, quando não tinha ranking, a gente tinha uma outra planilha que a gente tinha que ir lá e pesquisar o journal para daí trazer para essa nova planilha. Então, agora a ranking, ela tem se tornado, a metodologia tem se tornado muito automatizada, sabe? Tem se tornado muito fácil, assim, de mexer, muito tranquilo, muito rápido. Então, tá ótimo. Aqui a gente já tem o fator de impacto, que é uma variável que a gente vai precisar. Só que pode acontecer de vocês encontrarem isso aqui, ó. De o journal não apresentar da planilha não conseguir selecionar o fator de impacto, só pelo nome que está aqui. Pode acontecer por várias razões. A principal delas é que o nome que está aqui não está completo, ou tem um tracinho aqui que não tem no nome original do journal, ou tem alguma informação a mais. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o nome do journal e jogar aqui no Google. Então, tá, não apareceu o fator de impacto. Eu pego o número do journal aqui e vejo se tá correto. Bom, tá correto, é o mesmo nome que tá lá, tá certo. Então, beleza, não é esse o problema. Qual que é a minha saída agora? Eu posso colocar o ISSN aqui para ajudar a planilha a encontrar esses casos, que vão ser assim, 1 ou 2, 3 casos, assim, não vai ser todos os casos que vocês vão ter que fazer isso. Em algumas situações que a planilha encontra limitações para achar pelo nome, e aí vocês vão ter que pesquisar o ISSN. Como é que faz isso? Só coloca aqui no Google mesmo, ISSN, ele já vai trazer para você. Pode ser que às vezes não traga assim tão rápido, e vocês precisem entrar no journal mesmo, na página principal ali, pesquisar ali naquela parte de sobre, e vai ter essa informação. Precisa, né, ter sempre o ISSN do journal. Aí vocês vão vir aqui e colar essa informação do ISSN para ajudar a planilha. Agora ela já conseguiu encontrar. Então, era um fator de impacto de 6,2. Aqui embaixo, a gente também tem uma situação. É um nome de um journal muito, muito estranho, que não é, né, muito comum a gente ver. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu tenho que verificar é se está correto o nome do journal. Está correto, ele tem mesmo esse nome esquisito. Então, qual que é o próximo passo? Tentar encontrar o ISSN dele para ajudar a planilha a encontrar o fator de impacto. Tem alguma dúvida? Acho que a Dirce abriu o áudio dela aqui, acho que por engano aqui, creio eu, tá? Mas, enfim, se a Dirce quiser levantar a mão e perguntar também, pode ficar à vontade. Fábio, tem o JabRef também permite, né, a questão do ISSN também pelo JabRef, né? Também tem essa opção de habilitar. Inclusive, eu ia mostrar também isso agora, olha. Aqui também já tem o ISSN, só que para aparecer aqui no JabRef, vocês vão ter que vir e criar aqui para que ele mostre essa coluna do ISSN. Assim, como são casos raros, né? Não são, tipo, todos os teus artigos que vai precisar do ISSN, eu costumo fazer dessa forma. Eu venho aqui, eu confiro se o nome do artigo do journal tá correto lá no Google. Se tiver correto, eu pego o ISSN e geralmente funciona. Aqui ele já trouxe, né, os dois fatores de impactos que faltavam. Beleza, consegui pegar tudo isso? Tem mais alguma dúvida ou pode prosseguir? Aqui não tem perguntas no chat, pode continuar. Tranquilo? Então tá. Então a gente já tem o ano, que era uma das variáveis que a gente precisa, né? Porque já veio lá do nosso arquivo. Agora a gente já tem o fator de impacto de todos os artigos, falta somente a citação. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho, então agora é um momento assim que vocês vão tirar para ficar lá na frente do computador pegando essas informações. Mas ainda assim é bem tranquilo. Então o que vocês vão fazer? Vão pegar, vão dividir a tela aí já para facilitar.
já pega aqui o seu Excel, deixa de um lado, vai lá, aí vem aqui na primeira linha, aí já tem aqui, né, um link, clique para buscar as citações no Google Scholar. Então, vocês vão clicar. Na hora que clicar, ele vai abrir aqui para vocês o Google Acadêmico. O meu, ele já vai abrir pedindo para eu verificar se não sou robô, porque eu uso bastante, né, a metodologia, eu costumo utilizar bastante, então, como eu faço muita requisição no site, ele entende que pode ser um ataque. Então, a única coisa que eu vou fazer é vir aqui em Não Sou Robô e fazer, né, as verificações que eles pedem. Mas para vocês pode ser que não apareça essa verificação. Ou depois de um tempo, assim como vocês já fizeram muitas solicitações aqui, às vezes aparece, é só responder e tranquilo, não tem nenhum problema. Então tá. O primeiro aqui, a gente buscou, né? Então tá. A primeira linha corresponde ao primeiro artigo. Aqui tem um autor, um título do artigo. E agora a gente precisa da informação do número de citações. Então, quão citado é esse artigo. Então, clico aqui, ele já vai abrir para mim lá no meu navegador. E aí ele já trouxe aqui informação para mim. 46 citações. Ótimo. Anoto aqui na minha planilha, ele já calculou aí no Ordinatio. Agora eu vou para o segundo artigo. Vou fazer o mesmo processo. 61 citações. Ok. Adiciono aqui na minha planilha. E vou fazendo isso para todos os artigos que eu tiver. Então, tá, aqui deu 29 artigos, 29 citações no meu terceiro artigo. E assim por diante. Vou fazer isso para todos os meus artigos aqui, né? É um pouquinho mecânico, mas esse aqui é bom quando vocês já pensaram bastante aquele dia, agora é o momento só de fazer uma coisinha ali para se sentir produtivo. Então, esse é o momento. Depois que vocês fizerem tudo isso, aqui eu vou colocar, né, só vou preencher aqui com outros, com um número só para a gente poder dar sequência. Então, você vai, coloca todos os fatores de impacto. Os fatores de impacto, não, os números de citação, né? Depois que vocês preencherem tudo isso, a gente já deu, né, para a planilha todas as informações que a gente precisa. Só copiar aqui. E ela vai calcular para mim o inordinário. Aí tá, terminei essa fase, fecha lá o Google Scholar e vocês vão vir aqui e vão ver que tá completinho, né? Todas as informações que eu precisava já estão aqui. Então, tem o ano ali, tem o fator de impacto e tem as citações. Aí vocês vão vir nessa outra aba aqui da planilha, ranking. Aqui você já tem a planilha completa, já ranqueada, então o maior inordinário já está aqui em primeiro, o que teve uma pontuação menor já está lá no último, e assim por diante. Então tá, agora o que eu vou fazer? Como a planilha ranquinha é pesada, é ruim de ficar abrindo toda hora, né? Então, o ideal é que vocês venham aqui, copiem esses dados. Vou dar um Ctrl C aqui. E levem lá para a planilha de vocês. Então, já cria uma abinha assim, ó, inordinário. E joga todos os seus dados aqui, os seus artigos aqui. Ótimo, já tenho os meus dados aqui. Aí vocês vão formatar da maneira como vocês quiserem, né, para ficar bem organizado. E aqui o inordinário eu costumo deixar com um número depois da vírgula, 2 números depois da vírgula, e já fica o suficiente para a gente identificar, né, o resultado dessa equação. Pronto, aqui vocês já têm a planilha de vocês. A metodologia de vocês já está toda documentada, porque vocês foram fazendo passo a passo, já foram adicionando isso ali na sua planilha. E agora você já tem o cálculo do inordinário, que é aquela... Deixa eu até mostrar aqui para vocês a equação. Que é essa equação aqui, ó. Aqui, essa equação gigantesca aqui. Vocês não vão precisar pensar, não, vou fazer essa conta, tal conta, não. Vocês vão colocar as variáveis na planilha, na ranking, e ela vai fazer o cálculo para vocês. Então, tá aqui, tá ótimo. Todo esse cálculo foi feito pela planilha. Aí vocês vêm aqui na planilha de vocês, e agora vocês podem identificar aqui se vocês querem fazer mais um corte. Aqui no nosso caso, a gente está com pouquíssimo artigo, não tem por que fazer um corte, mas pode ser que vocês estão estudando um assunto que é muito publicado, então vai ser necessário ainda assim
fazer mais uma remoção de artigos ali. Não vou dar conta de ler 130 artigos, eu consigo ler 50 para minha revisão sistemática. Então, ok. Como que vocês podem fazer, né, esse corte? Existem várias formas. Uma das primeiras formas que vocês conseguem fazer é quando o inordinate dá negativo. Então, alguns journals, assim, não tem um fator de impacto tão alto, não tem tanta citação, e aí isso vai deixando o inordinate negativo. Vocês podem excluir inordinate negativo e escreve isso na metodologia. Ou vocês podem fazer outros cortes, por exemplo, verificar qual que é o menor inordinatio do ano de 2023, para que vocês mantenham todos os artigos de 2023, né? E os outros artigos também com inordinatio semelhante a esse. Aqui vocês podem fazer esse tipo de corte também, que também é previsto, né, na metodologia. E, como eu comentei, né, sobre todas as outras questões, sempre tem que descrever a razão, motivo que levou vocês a fazerem aquele corte. Mas é muito justificável quando vocês têm um portfólio de artigo muito grande. Então, quando vocês começam a ler esses artigos assim de revisão, vocês encontram vários cortes que foram feitos. Tá? Foi delimitado a leitura dos 50 primeiros artigos, tal, ou foi delimitado a leitura dos inordinatos maiores que 100. Então, assim, vocês podem fazer esse filtro também. E depois de feito isso, vocês vão ter outra planilha aqui, outra abinha na planilha de vocês. Digamos que eu fiz um corte, quero ler só 15, porque é um artigo ali para um congresso, algo menor. Ok. Vocês vão trazer para cá e vocês vão tirar aquela informação de ranking. Vão manter aqui o ano, manter somente o ano e o título do artigo, journal, autores. Porque agora vocês vão começar a etapa, que agora é pessoal, né, de cada um, mas que a metodologia ela já encurtou o caminho para vocês, que é a etapa de leitura. Então tá, agora eu vou ler qual artigo eu começo a ler primeiro. O que eu costumo fazer? Eu costumo vir aqui e classificar do mais antigo para o mais novo. Principalmente, igual aqui, a temática encaixa muito bem com essa leitura. Por quê? Porque são tecnologias. Então, pode ser que a tecnologia lá de 2020 não seja a mesma que está sendo utilizada em 2023. Pode ser que a tecnologia, ou pode ser que o conceito que vocês estão estudando lá de 1900 não tem mais nada a ver com o conceito de agora. Mas eu preciso saber desse conceito, preciso entender de onde ele veio e como ele está agora. Então, essa leitura aqui dos anos antigos para os mais atuais é bem relevante, assim, é bem interessante para vocês já irem criando isso na cabeça de vocês, né? Acompanhando essa mudança ali de temas que vão surgindo, de conceitos que vão mudando, tecnologias, enfim. Essa é a parte da leitura. Então, depois de ter feito todas, né, as buscas iniciais, as buscas finais, as filtragens, vocês terem, né, jogado no Inordinate, você já tem o portfólio prontinho para ler. Então, agora é o momento da leitura. A parte da leitura, como eu comentei, é pessoal, então vocês vão decidir aí o que vocês querem extrair desses artigos, como vocês vão fazer essa leitura. E a professora Regina também, ela está escrevendo agora, finalizando um livro que vai ser muito interessante, que vai abordar um pouquinho mais essa parte, assim, de como fazer a leitura, uma leitura eficaz, vai abordar também as questões de base de dados, né? Quais que eu posso utilizar, quais que fazem mais sentido na minha área. Ela vai publicar um livro, acredito que agora, no final de abril. Então, sigam nas redes sociais a metodologia, tem Instagram, tem no Facebook, tem no LinkedIn, tem no YouTube. Pesquisem lá por Método de Ordinatio e vocês vão ficar por dentro essas novas ferramentas que vão surgindo, essas atualizações, as ferramentas que a gente já utiliza e o livro, né, que a professora vai publicar. Então, pessoal, a metodologia é basicamente isso. Vocês vão agora, depois, né, vocês vão ver essa gravação, tentar fazer aí com as palavras que vocês escolheram e vão surgir dúvidas, é normal. Pode ser que eu apresentei muito rápido aqui para vocês e que vocês ficaram talvez perdidos, mas depois é só ver o passo a passo. É muito tranquilo, como eu comentei com vocês. Você vai um passo, documenta, faz outro passo, documenta. Então, depois disso, quando vocês forem escrever, já está tudo documentado. Eles não precisam ficar lembrando, por que eu tirei esse artigo, por que aquele outro artigo eu mantive, já está tudo organizado. Então, dessa forma, lá no finalzinho, vocês viram aqui que a gente fez aqui mais ou menos em 1 hora, 1 hora e meia, vocês vão
demorar um pouco mais do que isso, claro, porque vocês vão ter que amadurecer a ideia de vocês, mas é super tranquilo. No final, vocês saem ali com o portfólio prontinho para ler, que aí é a parte que é a mais difícil, né? Que vai tomar mais tempo de vocês, que é fazer toda a leitura, analisar ali, que daí é a parte do pesquisador mesmo, né? Que vai ter que investigar ali esses artigos. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar agora, mandar no chat, né? Algumas dúvidas já foram respondidas aí. E também tem o contato, né, que foi enviado para vocês, que é o contato oficial da Method, e lá vocês podem, talvez a hora que vocês forem fazer essa metodologia, ficarem com alguma dúvida, alguma questão, vocês podem enviar lá. Tem também os tutores que ajudam com consultoria. Então, podem ficar tranquilo que a Method tem bastante informação aí para vocês, para ajudar vocês. Alguma dúvida, pessoal? Olha, no chat aqui, então, o pessoal agradecendo muito aqui, Fábio, a tua palestra aí, o seu curso, tá? O pessoal que bom. Realmente gostou bastante. Falo rápido, pessoal, mas depois vocês colocam aí na gravação um pouquinho mais lento, que vocês vão conseguir acompanhar. Fiquei quase sem voz, tanto falar. A Dirce está perguntando do contato dos tutores da metodologia. Tá, isso é no e-mail. Deixa eu pegar aqui, eu vou mandar para você. E aí vocês definem ali a dificuldade que vocês estão tendo e é encaminhado para os tutores para auxiliar. Deixa eu pegar o e-mail aqui. É o mesmo e-mail que foi enviado para vocês. Foi enviado com as informações, mas eu vou mandar aqui no chat para facilitar. Então é só enviar lá, que aí a professora Regina faz os direcionamentos. Acho que o Stefan levantou a mão. Isso. Olá, Fábio, Cleiton. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela iniciativa. Gostei bastante de ter participado mais uma vez de uma atividade que trata sobre a Method Ordinatio, que é tão importante, ou tem sido tão relevante para nós em nossas pesquisas. Eu também sou orientando a professora Regina, e no momento em que nós fomos utilizar a metodologia, surgiu um comportamento, e você citava, Fábio, a respeito do momento em que nós vamos lá no Google Scholar buscar a quantidade de citações. Na ocasião, nós estávamos trabalhando com algumas dezenas, assim, muito mais do que 30 ou 60, e aconteceu o fato de travar. Uhum. Se já tem sido discutido ou já foi encontrada alguma alternativa para essa situação? De travar a planilha, você diz, ou o Google bloquear? O Google bloquear. Isso acontece. Isso é uma questão, assim, que é complicada, porque é do sistema, né, do Google mesmo. Se ele sentir que é um ataque, igual ele vai fazendo os testezinhos ali, igual eu comentei com vocês, né, vai perguntando se você não é robô, igual ali ele mostrou para mim uma telinha só, mas às vezes quando eu tô com mais artigos, ele começa a mostrar várias telinhas daquela, para eu ir provando realmente que não tô fazendo nenhum ataque ali, né, ao site deles. Mas, o que eu recomendo? Se travar mesmo de vez, vai ter que fechar, fecha tudo, começa de novo. Porque realmente é uma limitação que a gente não consegue intervir, né? Porque é como o site está entendendo a nossa atuação ali. Como é muito rápido, né? Toda hora ali, você vai na planilha, clica e abre, ele já entende mesmo como um problema. Mas isso acontece em número maiores de artigos, como você comentou, né? Que você estava trabalhando com muitos artigos. Mas ele, se tiver uns 60 artigos, ele vai tranquilo. Agora, se aumentar muito o número, realmente dá esse problema, mas é só começar de novo mesmo. Fecha tudo, começa de novo, ele geralmente funciona. Na ocasião, a gente até resolveu a situação temporariamente, mudando de rede. Também então, dá. Porque ele pega pelo IP, é verdade. Isso, e aí, assim, mas eram muitas referências na ocasião, então aí a gente acabou ficando sem. Tem essa situação mesmo, é verdade, mas limitações. Tá, perfeito. Muito obrigado novamente. Essa gravação ela vai ficar disponível onde? Então, a professora Regina acho que vai enviar para vocês no Drive. Tá. Ou no e-mail, eu não sei bem como ela vai enviar, mas eu sei que ela envia para todo mundo no final. Tá, ok. Acho que demora um dia, né, para fazer a gravação, então provavelmente amanhã ou depois ela já envia para vocês.
Tá ok. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, Stefan. A Ellen está perguntando, o Bibliometrix utiliza a mesma metodologia? O Bibliometrix, ele na verdade não é uma metodologia de revisão de literatura como a Method. Ele é um software, né, que ele utiliza para você analisar os artigos, né? Então, seria agora essa parte aqui que vocês iriam utilizar o Bibliometrix. Então, são coisas diferentes, mas você pode utilizar a Method para fazer a sua metodologia, depois disso pegar os artigos, aquele portfólio de artigos ali, né, que a parte final agora seria pesquisar no Google e baixar esses artigos, né, e aí vocês vão precisar também estar logados ali no Scopus, geralmente facilita para vocês terem esse acesso, e aí com esses artigos vocês podem analisar nessas ferramentas, o Bibliometrix, tem o VosViewer, o NVivo, o MaxQDA, que aí são ferramentas para analisar o conteúdo em si, mas metodologia é diferente, essa parte anterior, né, a escolha dos artigos, o que vocês vão ler. Não sei se eu respondi, Ellen, se era só isso. Obrigada a você. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Gustavo, vai lá, Gustavo. Pode perguntar. Então, Regina, eu estava pensando aqui, para mim, aquela parte do levantamento do número de citações, quando a gente tem um número muito relevante de artigos, ele fica um processo manual meio complicado, né? E, pelo que eu lembre, algumas bases de dados, eles exportam isso. A gente poderia fazer até com PROC-V essas informações, e levantando e fazendo excludente para aqueles que não encontram, né? Aí, o que eu penso, assim, sobre essa questão? Igual eu comentei para vocês, é um processo mais mecânico mesmo, mas também não seja assim difícil, né? Você só vai clicar e vai abrir a outra aba ali, você vai pegar aquela informação. Mas existem essas outras formas de vocês pegarem. Por que a gente não pega das bases? Primeiro, se a gente está trabalhando com uma base só, ela vai ter só as citações ali linkadas naquela base. Pode acontecer muito disso. Então, na Scopus, às vezes só tem as citações linkadas naquela base. Então, você perde as citações da web, perde as citações da Science. Então, por isso que se escolhe geralmente trabalhar com o Scholar, porque ali, como ele é um indexador, né, como o Google, ele vai juntar todas as citações, então, de todos os lugares, ali naquele mesmo lugar. Então, por isso que a gente prefere utilizar na metodologia dessa forma. Mas, se vocês encontrarem uma forma mais prática também, que retorne, né, todas essas citações, ok. Também dá para fazer dessa forma. Ainda bem que eu perguntei, porque ficou bem justificado. Obrigado. Oi, não entendi o final. Falei, ainda bem que eu perguntei, porque ficou muito bem justificado já. Então, muito obrigado. Seria mais fácil a gente conseguisse já trazer, né? Porque daí seria uma informação, aí ficaria perfeito, porque a gente só jogava ali, ela já calculava no Ordinate. Mas tem essa questão de indexar, né? De pegar só as citações de um journal ou de outro. Acho que tem mais uma pergunta. Perguntou aqui, o Vilmar perguntou se o método Ordinate pode ser utilizado em mapeamento sistemático de literatura também. Eu já respondi ali que sim, com certeza, mas já externalizando para os demais colegas que estão aqui, sim, super recomendamos, tá? Para revisão sistemática de literatura, a metodologia. Inclusive, a Fábio e a Lana, né, são as nossas principais aí, agentes, soldados aí da metodologia. Elas acabaram já publicando vários artigos importantes em revistas importantes com a revisão sistemática da Method, tá? Isso. Então, pessoal, acho que tem mais uma dúvida, acho que do Hugo. Professora, a minha única dúvida é assim, ali nos pesos, né? Uhum. Eu tenho uma dúvida que eu tenho um autor relevante, um autor muito relevante, mas que acabou de publicar em 2024. Uhum. Como que isso vai
como que ele vai ranquear isso, né? Como que eu posso modificar ali os parâmetros, ou se ele realmente vai ranquear para baixo? Se for publicado num journal com um fator de impacto bom e você manter aquele 10 lá que eu comentei, né, na variável de ano de publicação, provavelmente ele vai ficar ali no meio, do meio para cima. Ele não vai ficar lá embaixo, nem vai ficar negativo. Mas uma coisa que vocês podem fazer também, na hora de vocês estão lendo ali o título, estão lendo o título do artigo para excluir, né, ver se faz sentido ou não. Nesse momento, vocês também podem identificar os artigos que são super relevantes, que vocês querem muito, que estão super alinhados ali com a pesquisa de vocês, e vocês já destacam ele ali, deixam em verdinho, sabe? E aí, na hora que vocês fizerem a metodologia, vocês podem verificar se manteve ou não esse artigo. Geralmente vai manter, porque se é muito relevante, né, provavelmente ele vai estar bem citado, ou vai ser publicado em um journal com bastante impacto, mas se não, vocês podem também selecionar esse artigo de qualquer forma, mesmo que ele tenha ficado lá com inordinate muito baixo, você pode pegar esse artigo e justificar na metodologia, que o artigo X também foi lido, igual no seu caso, né, porque é um autor relevante para você, então, para sua pesquisa, então você vai fazer a leitura dos artigos dos inordinatos 20 para cima, mas também vai ler esse outro artigo que não atingiu esse inordinatio, mas que é importante. Então, igual eu comentei com vocês, tudo que vocês forem fazer, a metodologia ela é muito versátil, ela é muito boa nesse sentido, vocês podem justificar. Claro que se for uma justificativa, não, porque eu quero ler esse artigo aqui e aquele ali eu não quero, óbvio que isso não vai passar na hora de publicar, né? Mas, igual o seu caso, eu acredito que seja super justificável. Então, aplica a metodologia e vê aonde que esse artigo vai ficar. Se ele não ficar dentro ali do teu corte, né? Se for necessário fazer um corte, se ele não ficar dentro do corte, você pode justificar dessa maneira. Beleza? Entendido, professora. Provavelmente ele vai ficar ranqueado, igual você falou mesmo, da metade para cima, porque geralmente esses autores já publicam em revistas de alto impacto, né? Não tinha pensado nisso. Realmente. Como já tem a questão de ser um autor, quando ele já é conhecido por aquele tema, provavelmente vai estar lá em cima por causa do fator de impacto. Beleza, então. Obrigado, professora. Obrigada. Mais alguém? Fábio, só quero parabenizar, né? Como sempre, muito bom. Eu sempre brinco com o pessoal, eu acho que esse é o meu 25º curso da Método, mas sempre a gente aprende e sempre tem alguma coisa, né, que às vezes a gente deixa escapar. Então, parabéns pela tua apresentação, né? Como o Clayton disse, você e a Alana se superam. Então, que Deus te abençoe sempre, que você continue, né, publicando cada vez mais. Amém. E tenha toda a sorte do mundo na tua vida, não só acadêmica, quanto pessoal. Obrigada, Jaque, sempre acompanhando a gente, sempre ajudando também. E, pessoal, é isso, vocês têm que tentar. Nossa, eu tô, acho que há 4 anos lidando com essa mesma metodologia, então sempre vocês têm que perder tempo ali, sabe? Investir tempo, né, naquelas etapas e tentando, vocês vão errar, vocês vão acertar. E no início eu fazia muito assim, eu já não comecei fazendo a pesquisa da minha dissertação, não. Comecei fazendo alguns artigos para congresso, porque aí eu fazia com quantidade menor de artigos, eu ia entendendo como funcionavam as bases. E hoje em dia, comparado com aquela época, tá muito mais tranquilo de fazer, porque a gente tem a ranking que já economiza, assim, pula várias etapas que tinham que ser feitas naquela época, evitam que a gente cometa erros também, né? Então, tem que tentar, pessoal, depois que vocês saírem aqui da amanhã, né, quando vocês forem mexer, vocês já tenham isso em mente, vai aparecer dificuldades, pode ser que alguma coisinha ali não saia como o planejado, mas tudo é de tentar e ir aprendendo a mexer, beleza? Tem mais alguma dúvida? Eu vou encerrar a gravação aqui, que aí